O assunto de agora é governança corporativa. Nós estamos falando de organização das empresas, como organizar a sua empresa. Então, nada mais apropriado do que falar de governança corporativa. O mercado brasileiro, em especial, ele está viciado em olhar para a governança corporativa entendendo como sucessão empresarial, principalmente sucessão familiar. Que, na verdade, sucessão familiar ou sucessão também empresarial, quando não necessariamente a sucessão das posições de liderança acontece apenas entre parentes, né? Isso é uma coisa muito comum hoje em dia no nosso mercado, porque 95% das nossas organizações são de característica familiar, não necessariamente administradas por parentescos, mas possuem características, cultura familiar. Então, por esse motivo, a governança corporativa entrou muito forte dentro dessa questão, dessa seara da sucessão empresarial, sucessão familiar. Tá? Mas, na verdade, a sucessão é um capítulo da governança corporativa. O que é essa governança corporativa? Bom, a gente tem que entender que governar tem a ver com poderes, responsabilidades e repartição correta desses poderes e responsabilidades. Então é um conceito já bem antigo, obviamente, um conceito que foi fortalecido pela administração clássica, por conta justamente dessa visão entre donos de negócios e líderes, gestores de negócio, tá? E a parte externa interessada também, os órgãos regulamentadores do mercado onde você atua, né, dos seus clientes, fornecedores, e todas as parcerias e o que regulamenta toda essa relação mercadológica, né? E ficou mais forte a partir dos anos 2000, 2001, 2002 para frente, por conta de fraudes que ocorreram em empresas de portes significativos na Bolsa de Valores de Nova York e que teve o aval, teve a conivência de grandes empresas de auditoria. Então, essa situação gerou um alarme muito grande, um alerta, encarando um cenário de dúvidas perante as documentações, os laudos, né, as certificações do que era os desempenhos dessas empresas que foram envolvidas nessas fraudes. E aí a governança veio mais forte, ela tomou força no início dos anos 2000 por conta desse cenário e entraram dois profissionais importantes no contexto de reestruturar as regras em torno da governança, que é o Sarbanes e o Oxley. E criaram a lei Sarbanes-Oxley, que virou a lei SOX. E as empresas, principalmente aquelas com ações na Bolsa de Valores de Nova York, foram obrigadas a aderir. E o que dizia essa lei? O que diz essa lei SOX? Simplesmente são exigências mais coerentes e também, dentre essas exigências, a previsão de auditorias periódicas sobre os números da empresa, sobre os padrões de trabalho, sobre o nível de transparência das suas informações. Então a SOX veio para fortalecer muito o contexto da governança corporativa e aí veio, claro, toda uma tendência, né, um modismo em torno do assunto. O mundo inteiro começou a aderir à governança corporativa e no Brasil acabou se encontrando, indo de frente para um cenário de diversas empresas que foram fundadas na década de 60, 70, 80, passando por processos sucessórios de pai para filho, às vezes de avô para pai para filho, e que encontrou, em um capítulo específico da sucessão empresarial, o seu maior nicho de mercado no mercado brasileiro. Então, por isso também houve essa confusão toda. A governança, então, surgiu, não, na verdade se intensificou nos anos 2000 para frente por conta de todo um contexto de assegurar integridade das informações e uma gestão correta, uma gestão segura sobre os processos da empresa, ok? Então tá, falando então em governança, como que a governança ajuda a nossa empresa, mesmo que a nossa empresa não tenha ações na Bolsa de Valores e tal, como que o conceito de governança pode ser aplicado à nossa empresa? Então vamos lá. Quais são os capítulos? Precisamos entender os capítulos que
que compõem a governança corporativa. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre acordo de cotistas, né? O que é o acordo de cotistas? São as regras entre os sócios da empresa no que diz respeito a como que entra um sócio, um novo sócio. Ele aporta para quem? Ele aporta para a empresa ou ele aporta o dinheiro da aquisição das cotas para os demais sócios? Ou as duas coisas, dependendo da situação. Qual é o compromisso que ele assume a partir do momento que ele entra? Ele está diretamente numa operação, ele é um sócio investidor, né? Ou, na verdade, ele é um membro do conselho parcialmente ativo na operação? Outra coisa, como que nós iremos avaliar a participação de um sócio que está na operação se de repente ele também não estiver desempenhando adequadamente as suas funções na operação? Lembrando que ele é sócio, um grande conflito, né? Uma coisa é você olhar para um gestor, para um líder que não está desempenhando bem e você pode desligá-lo, você pode redirecionar ele para outras funções, qualquer coisa assim. Outra coisa é você olhar para um sócio, o seu parceiro, que não está desempenhando bem. Que decisão que você toma nesse momento? O que você faz com ele? Isso são decisões que precisam ser previstas no acordo de cotistas. Não está no seu contrato social, nem deveria estar mesmo no contrato social, porque é um âmbito mais gerencial, dia a dia, rotina, né? Então ali você vai definir como que eu avalio os meus sócios, o que esses meus sócios podem fazer e o que não podem fazer. Eles podem participar de outros negócios similares, eles podem participar de empresas que são fornecedores de matérias-primas, mão de obras para a nossa empresa, ou não podem participar. Eles podem ter quais tipos de relações comerciais fora. Ele pode, por exemplo, receber algum tipo de benefício pelo fato da nossa empresa estar se relacionando com determinados tipos de fornecedores ou até mesmo com a concorrência. Ele pode ter contato com pessoas e proximidade com pessoas que estão atuando na concorrência. Tá? Qual o nível de poder que esses sócios vão ter em relação à operação, decidir, por exemplo, por desligamentos, mudanças de equipes, né, a criação de um novo setor, a aquisição de um sistema, de uma ferramenta, né, um equipamento específico, como que isso vai acontecer? Porque até que nível que eles podem entrar em termos de tomada de decisão? Outra coisa, e quando saem, quando um sócio resolve sair, quais são as condições para ele sair? O que fica como compromisso dos demais sócios em relação a esse sócio que quer sair, né? E se ele sair, quais são as responsabilidades que ele tem para os próximos anos depois que ele saiu daquele negócio? Além disso, você tem sucessores, você tem familiares. Se um sócio venha a falecer, venha a faltar, o que acontece com a família, com uma pessoa que está numa linha imediatamente próxima ali dessa linha sucessória, um filho, por exemplo? O que acontece com esse filho? Então, tem outras regras envolvidas também no acordo de cotistas, mas isso é altamente importante logo do início da organização da sua empresa. Você ter certeza de como os sócios irão se comprometer, o que eles irão cobrar entre si, o que é o certo e errado nessas relações. Além disso, é um momento, quando você está exercitando o acordo de cotista, é um momento de você, por exemplo, saber quais são os interesses de fato que esses sócios possuem, aonde que eles querem chegar com esse negócio, quais são as intenções, né, de resultados ou status, o que eles, né, dependendo dos interesses deles, o que a gente pode conciliar, né, sincronizar desses interesses e necessidades dos acionistas. Você aproveita durante o exercício do acordo de cotistas para isso ficar mais em evidência e até mesmo ajustar erros de decisões que foram tomadas no passado em relação às divisões de cotas, às repartições de lucros, aos prolabores, né? Você aproveita para ajustar ali. Então, o primeiro ponto nosso é o acordo de cotista. O próximo ponto é o conselho de administração. É no conselho de administração que esses sócios se reúnem. É ali que eles vão discutir questões estratégicas e, às vezes, obter de discussões também táticas junto aos seus gestores, pontualmente, né? Esses gestores não vão estar todo o tempo no conselho de administração onde cabe apenas os sócios, mas eles vão poder fazer essas convocações pontuais e discutir questões específicas que estejam acontecendo no dia a dia operacional. É claro, nada disso vem
nada dessas informações conseguirá vir de uma maneira íntegra e organizada para esse conselho se você não tiver trabalhado bem a organização dos seus processos, se os seus sistemas, por exemplo, o seu sistema de ERP, o seu BI, os seus dashboards, estatísticas de desempenhos, mais seus indicadores de desempenho, se nada disso estiver organizado, se você não estiver bem coerente com os indicadores de desempenho que estão relacionados à sua cadeia de valor, com os seus gerentes da cadeia de valor integrados, sincronizados, solidários com os mesmos indicadores, se o seu gerente financeiro não está atrelado ali a essa cadeia de valor, olhando para a sua DRE, olhando para o seu fluxo de caixa e questionando a esses gestores os possíveis desvios de resultados dos seus custos relacionados ao que tem de previsão de investimentos, aos seus limites de endividamentos, os seus desequilíbrios financeiros, dessas contas financeiras em relação ao que você vende. Se você não tiver esse gerente conversando com esses gestores, principalmente da cadeia de valor, também é óbvio, com os gestores das áreas de suporte, como o gerente de RH, como o gerente patrimonial, e além disso, essa conversa também com o gerente de marketing. Se você não tiver os processos de marketing bem consolidados, quando a gente fala de precificação, as análises de custo do produto, do ciclo de vida do produto, o lançamento de novas oportunidades de produtos que vão fomentar novos clientes ou assegurar os seus atuais clientes. Se você não tem essas questões organizadas, as informações não chegam coerente para o seu conselho de administração. É por esse motivo que quando a gente fala de mapeamento e redesenho de processos, quando a gente fala de organização em métodos, quando a gente divide as responsabilidades funcionais, que você tem o presidente, diretores, gerentes de seção ou coordenadores, líderes de equipes, as suas equipes, se você não tem isso bem organizado, quando a gente fala de OIM, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de cadeia de valor, quando a gente fala de indicadores de desempenho, sistemas dando suporte à gestão da informação, você não consegue chegar num conselho de administração, automaticamente você não atende aquilo que foi previsto pelo acordo de cotista. Então a governança corporativa não tem como andar sozinha, sem todo esse trabalho em torno de processos, tá? Processos de negócio. Então vamos lá. O conselho de administração, o que vai acontecer dentro dele? Ali serão as regras de como esses gestores irão analisar o desempenho do negócio e como eles irão decidir para passar suas decisões para os gestores responsáveis em suas áreas, para eles executarem planos de ação que levem as equipes atrás daquelas metas e obedeçam os seus limites orçamentários. São esses líderes no conselho de administração que estarão olhando para a empresa pelos próximos 5 anos e pensando o que nós faremos para garantir ou melhorar o nosso resultado. Então, existem regras a serem seguidas dentro de uma reunião de conselho de administração. Você tem, por exemplo, a forma de votar a partir de um diagnóstico, de um resultado que está sendo analisado. Quem vota, quando vota, em que ordem que vota, quem tem mais peso, quem tem menos peso numa votação, quando você tem acionistas com pesos percentuais diferentes de cotas, Então, esse é um ponto. Aí você entra com um terceiro assunto em cima do conselho de administração, que é o conselheiro externo. Você precisa ter aquele profissional contratado, que é um cara de extrema experiência. Geralmente é o cara de extrema experiência do seu mercado, mas não impede que seja um profissional de muita experiência de mercados múltiplos e que justamente esteja lá por conta disso, por poder trazer novos conhecimentos de outros mercados que possam colaborar positivamente com o seu mercado em especial. Esse profissional estará lá para mediar essa discussão, dar ordem, dar equilíbrio dessa conversa, trazê-lo para um nível de bom senso e também opinar, porque ele também irá votar, porque ele é um conselheiro, ele é um membro do conselho pago para isso, ele também irá votar, ele terá peso nessa votação e ele terá uma orientação também a seguir, uns limites a serem seguidos nessa função dele, inclusive como um elo entre esse conselho de administração e os gestores do dia a dia operacional. Ele também poderá assumir essa participação, porque ele poderá ser também um mentor desses gestores, e ele vai ter um prazo, ele vai ter um período de contratual com a empresa que pode ser renovado, ou a empresa pode decidir, como a gente também orienta que aconteça, que num dado momento você traga outro conselheiro, um conselheiro agora com outras experiências, porque tudo depende do momento que a empresa está passando e depende também das características do seu negócio.
Tá? E de quem são as pessoas do momento ali também. Às vezes você tem um tipo de conselheiro que o perfil dele casa muito bem com um determinado grupo de acionistas, mas depois no processo sucessório pode ser que os novos sócios, né, não tenha tanto a ver com aquele conselheiro e você tem que trocar para alguém que tenha mais sintonia, com empatia com esse novo grupo. Então tem N motivos para você pensar sempre nessa renovação do seu conselheiro externo. Tá? E aí você chega num outro ponto que a gente vai conversar sobre os limites de decisão, porque nós iremos delimitar até onde que esses conselheiros, esses acionistas irão para dentro do operacional e intervirão no dia a dia, e até que nível que existe também na contrapartida da participação dos líderes, dos gestores do operacional para dentro do conselho de administração. Então precisaremos também definir como que se gerencia esses limites. A gente espera, como a gente já fez em alguns clientes, que os conselheiros, né, esses gestores que estão fora da operação, que acompanhem os resultados da empresa através de relatórios periódicos. A gente, normalmente, por conta das tecnologias que tem disponíveis hoje, nós transformamos tudo isso em dashboards online, via internet, que a pessoa acessa pelo celular, né? Isso a gente desenvolve através de ferramentas, inclusive hoje gratuitas, que você consegue entrar dentro da base de dados dos seus sistemas, principalmente o sistema de RP, trazer os seus dados e fazer os seus cálculos e sintetizações estatísticas e apresentar de forma online. E aí o proprietário da empresa pode acionar isso em qualquer lugar, pode estar pescando, ele acessa o celular no dia, os dashboards e avalia como a empresa está. Ele tem alguma dúvida, ele pode perguntar na hora, ele pode lançar uma questão a ser discutida em reunião de conselho. Quem que irá anotar isso também tem que ser definido dentro de toda essa história da governança corporativa. É um gerente da governança? É um secretário que está associado diretamente ao presidente da empresa, ao CEO da empresa? Ou é um dos sócios que está com a delegação de ser o secretário do conselho de administração? Tá? E pode até ser, dependendo do caso, o próprio conselheiro externo também. Essa delimitação de até onde você interage com o seu corpo operacional e vice-versa também é imprescindível em toda essa história de governança corporativa. Por exemplo, as empresas, devido aos seus níveis ainda medianos em termos de maturidade, podem pensar que um dono pode chegar em qualquer setor e pedir a informação a hora que quiser na governança corporativa. Isso não existe. Né? Não é porque eu sou dono que eu posso chegar num setor e pedir uma informação lá para um funcionário ou até mesmo para o próprio gerente. Não. Eu tenho um momento exato para conseguir essas informações. Eu tenho que estar dentro de um conselho, fazer uma solicitação prévia sabendo da minha próxima reunião, já sabendo mais ou menos da pauta, propor uma pauta, solicitar aí sim as informações e lá eu irei discutir. Porque se você não tem regras para isso, daqui a pouco no seu conselho de administração vira uma guerra, porque cada um pediu informações em momentos diferentes para pessoas diferentes, chega lá e querem discutir tudo de uma maneira igualitária e não consegue. Então a gente precisa de sistematização de tudo isso. Por isso que a governança corporativa está em toda essa história de como organizar a sua empresa. Bom, dito isso, a gente já falou de processos também, a importância dos processos, dos indicadores de desempenho para dar todo o subsídio para essa gestão, principalmente essa gestão à distância, que é uma característica comum da governança corporativa. É uma característica comum da governança corporativa? Lembra dos casos que eu falei lá das ações na Bolsa de Valores? Por que do caos inteiro? Porque havia N investidores que põem dinheiro apenas. Eles não estão no dia a dia acompanhando o que está acontecendo na empresa. E eles perderam credibilidade diante dessas empresas. Eles olharam e falaram assim, cara, eu não estou acreditando nessas empresas onde eu estou colocando o meu dinheiro. Eu preciso de mais rigidez, mais controles pré-definidos para me dar a segurança adequada de colocar meu dinheiro lá. Então a governança tem muito a ver com isso. Você conseguir ter certeza que sua empresa está indo bem, mesmo que você não esteja dentro daquela operação. Tá? E para isso, você precisa de controles, mesmo que você não tenha um bom sistema automático para esses controles, mas você pode contar com auditorias periódicas, e quanto menos controles automáticos você tem, dica, né? Óbvio. Mas vamos lá, menos controles automáticos você tem, mais necessidade de auditorias, fiscalizações periódicas. Maior vai ser essa frequência. Então você resolve dessa maneira. A minha empresa não é uma empresa ainda tão bem organizada, mas eu quero estar na governança para dar segurança para mim, que eu sou o dono dessa empresa. Então, crie um programa, crie um processo com uma frequência muito rápida, né, de execução de auditorias e fiscalizações sobre os números, sobre os procedimentos de trabalho. Então já é uma maneira de você minimizar o seu problema de automação.
Tá? Então, assim, hoje em dia, as empresas têm muitas facilidades de conseguir implementar a governança corporativa, tá? Seja pelos sistemas, seja por esses entendimentos conceituais de gestão de processos de negócio, pela própria maturidade, sim, porque o mercado vai empurrando você para essas novidades, para essas tendências de novas gestões. Por quê? Porque o mercado está se abrindo cada vez mais, né? Você consegue estar hoje trabalhando na mesma empresa que uma pessoa que está do outro lado do mundo. E vocês estão ainda tendo investimentos de pessoas que podem estar espalhadas em diversas localidades do mundo. Por conta disso, o mundo vai te empurrando para cada vez mais a segurança dessa informação. Inclusive, segurança da informação é um ponto, como já deve ter ficado óbvio, né? É imprescindível dentro da governança corporativa. Por isso, por este motivo, que a área de tecnologia da informação é uma das áreas, talvez a área mais importante para dar esse suporte da governança corporativa. Não à toa existe uma governança atrelada especificamente à área de tecnologia da informação. Quando a gente vai falar sobre acessos à base de dados, os usuários, perfis de usuários que acessam os sistemas e o que eles acessam, né? Sobre os investimentos em tecnologia, que a gente diz respeito, por exemplo, a aquisições de computadores ou renovações de softwares, né? Aquisições de mais máquinas devido ao número maior de funcionários, de repente porque você está abrindo novas filiais, como fazer isso, né? O que você precisa renovar de licenças com fornecedores externos, o que contratar de prestadores de serviços voltados à automação de processos, quando você contrata um CRM, que é a gestão do relacionamento com clientes, um RP, um sistema de GED, que é a gestão eletrônica de documentos, vamos trabalhar com menos papéis e trabalhar mais com o fluxo de informação via internet, através de um sistema de workflow, né, de fluxo de trabalho, e assim vão outros aí nesses sistemas, até mesmo as próprias contratações de segurança patrimonial, com as câmeras de vídeo, as gravações, em qual ambiente fazer isso, como que eu acesso e como a gente tem a certeza que pessoas externas não têm acesso à minha rede e às minhas estruturas de dados, né? Então tudo isso vai entrar dentro da seara da governança de tecnologia da informação. E a TI tem essa questão da governança especial por ser uma área que dá todo esse subsídio para a governança corporativa, tá? Então a governança está andando evoluindo à medida que a área de tecnologia da informação está evoluindo também. E aí isso tudo contribui para processos cada vez mais controláveis e indicadores de desempenho através dos dados que são criados, né, e transformados ao longo desse fluxo, que nos permitem fazer mensurações de desempenho. Então, mesmo que você não tenha isso ainda, não tenha essa capacidade de automação, você consegue pelo menos criar um processo, né, vamos chamar de processo maior do que pequenos procedimentos, ou seja, conjunto de procedimentos que dá razão de existir de um processo de auditoria, de fiscalização, né, de validações, de controle de qualidade. Você pode não conseguir ter numa linha industrial, por exemplo, o atendimento no nível de perfeição de uma ISO TS voltada a autopeças, mas você pode, por exemplo, criar um procedimento seu, você como dono da empresa, exigindo que haja um controle de qualidade por amostragem e que entre dentro do processo produtivo e por amostragem você pelo menos consiga fluir por todas as etapas de processamento e ter certeza do que está acontecendo ali. Então, essa é uma forma de governança corporativa, porque daquilo ali sai um relatório finalizado, assinado por duas ou mais partes envolvidas no processo, dentro da cadeia de valor, certo? E que você manda lá para o proprietário, para ele ter ciência que as coisas estão andando nos seus devidos da sua devida forma. Então, outra coisa que também que a gente tem que planejar, tem que prever dentro dessa seara da governança corporativa. Nós precisamos trabalhar com metas e orçamentos, né? Então isso tudo nós já discutimos, falando de DRE, fluxo de caixa, indicadores de desempenho operacionais, né? E a gente tem que ter uma previsão de periodicamente as áreas apresentarem as suas necessidades orçamentárias em prol do que elas precisam atingir de metas de desempenho. Então, para de repente eu ser um melhor gestor de vendas, talvez eu precise de alguns investimentos. Eu vou colocar isso num planejamento orçamentário. Talvez o profissional de TI vai precisar de algumas aquisições ou mudanças dos seus softwares, ele vai precisar de um investimento, ele também vai colocar no seu plano diretor, e esse plano diretor está conciliando tudo que hoje a empresa tem. Você está falando da sua área, né? Então tudo que a sua empresa tem em termos de tecnologia da informação, já que você é o gerente de tecnologia da informação, e tudo que ela está precisando daqui para os próximos meses, ou 1 ano, 2 anos, olhando para as metas que foram definidas em níveis estratégicos, né? Então você vai falar assim, olha, eu preciso adquirir tais softwares, eu preciso fazer tais mudanças e solicitar desenvolvimentos para os nossos atuais fornecedores de software. O gerente de
de vendas vai poder falar de repente que ele precisa de uma renovação da frota, né, dele, ou que ele vai ter que contratar outro tipo de profissional, ou que ele vai ter que entrar numa área específica e fazer várias promoções, ou desenvolver materiais publicitários para entrar naquela área. Ele vai falar como ele trabalha hoje. O plano diretor é sempre assim, o como ele trabalha hoje e como ele quer trabalhar para frente e por que ele quer trabalhar daquela forma dali para frente. E já estimando, e se preciso, obviamente, junto com o gerente financeiro, já estimando o que ele precisará em termos financeiros para garantir todas aquelas mudanças que ele está prevendo de melhoria contínua para poder atingir aqueles resultados. Isso é um trabalho de todos os gerentes elaboram seus planos diretores, que vão ser conciliados. Vamos imaginar que nós iremos apresentar no final um conselho de administração. Primeiro, obviamente, porque a gente não é besta, a gente vai se juntar, nós gestores, vamos discutir muito entre nós para ver como iremos otimizar os nossos recursos envolvidos em tudo isso. Porque às vezes um pode estar pedindo uma coisa e o outro também está pedindo a mesma coisa, ou podem estar pedindo coisas que se contradizem. Por exemplo, pode ter duas ou mais áreas solicitando um tipo de esforço da área de tecnologia da informação, que a própria área de tecnologia da informação vai falar assim, eu não tenho tempo para atender todos vocês, eu preciso prioridade entre vocês também. Lembra do que a gente falou do gráfico, do diagrama de Venn? É saber assim, poxa, faz aí um desenho de tudo que a gente está dizendo que nós teremos de projetos, os recursos envolvidos, as pessoas, os prazos, né, o que a gente vai precisar das nossas ferramentas de trabalho para viabilizar, atingirmos nossas metas, vamos ver o que é a intersecção de tudo isso, para a gente tirar o melhor proveito disso, né, para saber o que priorizar. Então nós vamos discutir primeiro entre nós, uma metodologia mais simples que possa existir, mas nós vamos discutir para conseguirmos priorizar o que nós queremos. Uma vez feito isso, e o gerente financeiro aprovando que tudo aquilo ali atende os nossos limites orçamentários, nós iremos realmente levar a proposta, né, para o conselho de administração, e essa proposta, assim que aprovada, aquilo ali vira nossa base de trabalho, para a gente poder, mês a mês, prestar contas de como está evoluindo esses pequenos projetos, aquisições, investimentos, mudanças, essas melhorias como um todo, que está previsto no meu plano diretor. Eu tenho que dar status disso o tempo inteiro, tá? E mostrando se o resultado está surtindo efeito. Se os resultados não estão surtindo efeito, tem alguma coisa errada. Ou os resultados foram superestimados, né? Essas previsões de resultados, ou nós elaboramos planos diretores, né? Um planejamento orçamentário, né? De forma errônea. Essa é a hora do revisitar. O tempo todo se estamos fazendo a coisa certa ou não em prol daquelas metas estabelecidas, ou se as metas estão erroneamente definidas. E claro, mas poxa, parece uma coisa muito grande, mas não é. Para refletir um pouquinho, pensa isoladamente num setor. Pensa aquele setor, o que ele precisa. Se de repente você está dizendo que você quer aumentar 25%, vamos colocar um percentual alto, 25% das minhas vendas. Eu preciso aumentar 25% das minhas vendas. Supondo que eu seja um gerente de produção, vamos imaginar assim, operação, né? Eu sou um gerente de operação. Eu sei que temos uma meta na cadeia de valor, não é uma meta do gerente de vendas, lembra? Porque está todos os gestores da cadeia de valor solidários com os seus indicadores, e eu sei que a empresa tem uma meta de 20%, 25% a mais de vendas, certo? Eu tenho que olhar para a minha estrutura de produção e pensar, se eu aumentar 25% a mais de volume aqui, o que eu terei que providenciar? É isso que eu vou discutir. Na hora de eu começar a entender o que eu irei providenciar, pode acontecer, e muitas vezes acontece, de eu levar essa necessidade para validação com o gerente financeiro, ele falar para mim que eu posso estar extrapolando o limite orçamentário da minha área. Eu tenho que voltar e continuar o exercício. Eu não tenho que chegar e simplesmente falar assim, olha, mas aí foi aquele gerente lá de vendas que falou que vai aumentar 25%. Né? Então, aí agora o que eu faço aqui? Não é assim a conversa. Né? Porque o teu colega dentro da sua cadeia de valor. Então você tem que olhar para entender que, uma vez definido 25%, não foi aleatório, é porque a empresa precisa dos 25%. A gente espera que seja assim, quando a sua empresa está organizada diante de tudo que nós falamos até aqui. Ele vai olhar e vai pensar, como que eu faço? O que eu posso redimensionar, né, da minha estrutura aqui para ter um ganho de escala na minha produtividade? E se os pedidos, de repente, das vendas chegarem de um jeito diferente? Se chegarem agrupados por características de produtos ou de áreas geográficas, talvez eu consiga melhorar aqui tantos por cento da minha produtividade. Poxa, eu vou conversar lá com o gerente de vendas. E vou entender com ele, você consegue me demandar o que você está vendendo de tal forma que, se vier organizado desse jeito, eu consigo otimizar o meu desempenho lá do outro lado.
Ah, mas para eu fazer isso, eu preciso que no sistema aconteça tenha um campo a mais para eu caracterizar a venda e de repente esse campo que vai me ajudar a fazer os agrupamentos do que eu estou vendendo. Então vamos conversar com o gerente de TI e assim os gerentes irão se integrando até conseguir da melhor maneira possível otimizar seus desempenhos operacionais dentro de um plano diretor onde você fala de orçamento que você vai precisar para o que é novo. Lembra do plano diretor? Eu falo o que eu tenho hoje e o que eu preciso para frente. Aprovado por um gerente financeiro que tudo aquilo está dentro dos limites orçamentários que a empresa precisa ter e levado a um conselho de administração para o conselho de administração falar, ok, né, isso aí está dentro de tudo que a gente espera para a nossa empresa de fato, está aprovado. A gente está falando de governança corporativa. Tudo isso que a gente está falando é para falar que tudo isso está dentro da governança corporativa. Legal. Aí falando de assuntos um pouco mais tranquilos, vamos respirar agora, esquecer um pouquinho de todo esse teor pesado de orçamento, metas, plano diretor, planos de ação, de melhorias, né? E essa questão financeira atrelada ao conselho de administração e tudo. Vamos falar agora do time do dia a dia, né? E o time do dia a dia nessa história da governança corporativa? O time do dia a dia tem que seguir os processos que estão documentados, né? Ah, beleza, então assim, hoje eu consigo tirar da minha gaveta, eu de repente um analista de cobrança, de crédito e cobrança, consigo tirar da minha gaveta um material que eu vou ler ali e saber assim, olha, quais são os procedimentos que eu tenho que seguir? Estão documentados, porque quando o auditor vier para me auditar, não é só números, não é para auditar só resultados da empresa, volume de estoque, você está batendo, você não está batendo com balanço, não é só isso. Um auditor de governança corporativa, sob essa influência dos controles, né, que foram concebidos após aquela crise no início dos anos 2000, eles também auditam procedimentos de trabalho, eles querem ter a certeza que as pessoas estão seguindo corretamente, não estão burlando fases. Então eles vão ter esses materiais lá na gaveta. Eu vou ter o meu material como analista de crédito e cobrança, que eu tenho que seguir aquilo ali. Mas olha que legal também que serve esse material, né? Esse material me serve para, de repente, eu treinar um novo colaborador. Se eu precisar, numa urgência, pedir apoio para alguém para fazer algumas tarefas comigo, se a pessoa seguir aquele material, ela consegue executar. Olha que legal. Eu, como dono da empresa, estou lá fora, já fico mais tranquilo, porque eu sei que as pessoas têm materiais a serem seguidos, que dificilmente um trabalho vai ficar parado e eu vou perder dinheiro por causa disso. Estou atendendo os preceitos da garantia da receita, porque eu sei que o meu trabalho não vai parar porque alguém não sabe fazer o trabalho. Está documentado ali. Além disso, esses materiais servem também para um elo com a área de tecnologia da informação, porque o que está documentado é a maneira como você trabalha. E dentro do que você tem como documentação, muito provavelmente, dentro das nossas práticas de governança corporativa, vai ter capítulos em especial falando sobre o que está fora do ambiente controlável pela TI, pela tecnologia da informação. O que é esses procedimentos, as ferramentas de trabalho fora do ambiente controlável da tecnologia da informação? É tudo que realmente você não faz via sistemas, bases de dados homologados e sob a gestão da TI. Então você usa planilhas, você usa somente e-mails, você usa até materiais impressos e aquela informação não está no ambiente controlável de forma automatizada, aquilo gera um risco para a empresa. Isso tem que virar meta para todo mundo. Por que todo mundo? Porque todas as áreas acabam tendo essas limitações, esses gaps de automação. E aí esse gap de automação nos leva a um cenário mais de risco, de falta de controle. Então, você tem esse capítulo dentro dos processos de cada um, né, de cada funcionário, você tem lá o capítulo à parte, ou tem que ter, né, pelo menos é assim que a gente faz os nossos projetos, esse capítulo à parte dizendo o que a empresa precisa ainda levar para dentro do ambiente da TI para ter certeza que há a segurança da informação, né, e que você possa também usar desse dado, informação processada dentro do seu ambiente de dados da TI para fazer mensurações de desempenho, que sejam mensurações seguras, porque é muito mais seguro você mensurar algo que você pode consultar a qualquer tempo numa base de dados do que você ficar consultando coisas que estão no papel ou por e-mail. Então, isso aí vai estar também nesse material. Olha a relevância desse material, então. E a auditoria, quando ela chegar lá para fazer a auditoria em cima da atividade, ela quer saber se o funcionário está fazendo, né, dentro do que está definido, se o que ele está fazendo tem algum risco de fraude, porque lembra, a governança veio de forma mais enfática por conta das fraudes que aconteceram em grandes empresas que tinham ações na Bolsa de Valores. Então, ele vai estar atento a isso. Esse profissional é capaz de fraudar alguma coisa na empresa e se ele encontrar algum item que
que tenha esse risco, provavelmente esse item está naquele capítulo da ausência de controle por parte da tecnologia da informação. Se ele não encontrar, está aí o papel do auditor, é criar uma ressalva na sua auditoria e levar isso a conhecimento do gestor responsável na empresa, pode ser o próprio CEO, por exemplo, e vai levar a nível de conselho para pontuar tudo que foi encontrado como ressalvas que precisam ser corrigidas. E isso vai ser cobrado. E esse cara responde justamente para quem? Esse auditor responde pelos interesses e necessidades, interesses desses sócios e necessidades da empresa. Necessidade da empresa porque a gente quer que a empresa seja longeva, que ela tenha longevidade. Porque se a gente entender somente também interesses, os interesses podem não ser interesses muito puros. E os interesses não muito puros podem transformar a empresa num caos. Então a gente tem que sempre equilibrar interesses dos sócios e necessidades da empresa. Fala, mas eu sou o dono, eu faço o que eu quiser do meu negócio. Então você não montou um negócio. Você montou algo, que eu não sei o que nome que você quis dar, para chamar de seu. Mas quando é uma empresa, ela passa a ser um organismo vivo. E ela tem que ter o seu respeito também. Então esse organismo é um organismo vivo. Tá? Ele também tem as suas necessidades. E a governança corporativa vai dar o perfeito equilíbrio disso. Porque hoje você é o sócio, amanhã é outro sócio. Se eu não garantir essa longevidade para esse seu organismo vivo, amanhã eu prejudico um novo sócio. E você sai muito bem por conta de um valuation bem feito, mas eu prejudico o próximo sócio que entrar. E a governança não é assim. A governança ela é perfeita. Ela olha para frente e quer fazer com que aquele organismo vivo tenha longevidade enquanto você atenda os seus interesses e impedindo que você tenha interesses exclusos, interesses não genuínos e não saudáveis para o seu negócio. Legal, mas nós estávamos falando do corpo operacional, né? Então a gente falou lá, poxa, o cara vai ter os seus procedimentos de trabalho lá dentro da gaveta dele, ou online, ele entra na intranet da empresa, clica no botão lá na página da sua área e na sua área encontra esse documento. Mas que mais? E que mais? Ele também vai ter o seu código de conduta, toda a empresa organizada com governança corporativa tem o seu código de conduta. Então, o que é esse código de conduta? Olha, o que a gente espera de comportamento dos nossos profissionais no dia a dia da nossa empresa e também fora da empresa. Não é só no dia a dia aqui, não é só em relação ao uniforme, é a fala, é a forma de escrever um e-mail, como assinar e agradecer, é a maneira como interage entre setores, né? Não é somente isso, né? Não é apenas onde você estaciona o seu carro, né, quando chega à empresa, não é somente isso. É também lá fora. Né? Então, por exemplo, você não quer que o seu funcionário saia com o uniforme da empresa, lá fora ele vá para um bar, bebe adoidado, cria uma confusão e está lá, né, com a sua logomarca enorme dizendo a quem você pertence. Já tivemos clientes que viajaram com o automóvel da empresa, chegou no local, estava numa plena festa, né, o cara pegou e usou do carro para alimentar um pouco mais o clima da festa, né? Então criou ali, usou do seu carro para fazer uma alegoria, né? E ali está lá a logomarca da sua empresa. Então as regras do código de conduta valem também para fora da empresa, né? Porque você quer ter certeza que a sua identidade está blindada lá para fora. Mas o código de conduta também vai falar de como você se relaciona com pessoas externas, com pessoas que te oferecem para, de repente, você comprar produtos para a sua empresa, presentes que são fornecidos a você, mas que podem ter um sentido negativo de querer, de repente, te subornar. Tudo isso vai estar sendo falado lá dentro. O nível de informação que você pode se permitir passar adiante, até mesmo para os seus familiares, que acessos que você pode ter e não pode ter lá fora. Por exemplo, você vai lá para um restaurante e que todo mundo faz. Eu vou trabalhar hoje lá numa cafeteria, ligo meu notebook e entro no Wi-Fi da cafeteria. Super normal, super ruim para a governança corporativa, porque na verdade é o seguinte, cara, você não tem que entrar no Wi-Fi de ninguém, você está com o notebook da empresa e você está entrando num ambiente de risco, de segurança de informação. Então isso vai estar no seu código de conduta, dizendo que você não deve fazer isso. Tá? Então são as regras que também vão exigir de você lá fora. E são coisas que valem para todo mundo, para o time operacional, para os líderes e para até mesmo os sócios, né? Então serve para todo mundo. Aí você entra com outros detalhes também da governança. Sua empresa vai ter um código, um canal de denúncia
um canal de ouvidoria, nós precisamos definir isso. O que é o canal de ouvidoria? Ouvidoria é, eu preciso escutar as pessoas lá fora, a sociedade em relação ao que está acontecendo com a minha empresa. Às vezes, eles querem tirar uma dúvida, às vezes eles querem questionar alguma coisa, criticar. Vamos supor que eu tenha um cliente que ele só tem uma pessoa de relacionamento com ele, que pertence à minha empresa, que é o vendedor, e ele não se relaciona com mais ninguém. E ele gostaria de reclamar daquele vendedor, mas ele não tem essa oportunidade, porque ele só fala diretamente com o vendedor. Mas se eu der para ele um canal de ouvidoria, ele vai poder entrar em contato conosco através desse canal e solicitar, por exemplo, a troca desse vendedor, explicando os motivos. Mas vai haver uma comunicação, é claro, para entender todos os seus reais motivos. E esse canal de ouvidoria também serve para qualquer pessoa da sociedade reclamar. Às vezes vai enxergar lá a empresa cometendo uma falha, jogar o lixo num local indevido, por exemplo, ou os seus funcionários estacionando o carro em locais indevidos, e alguém da sociedade pode reclamar no seu canal de ouvidoria. Mas por que não é no canal de denúncia? O canal de denúncia ele vai ter um caráter muito mais voltado a fraudes, a desvios de conduta que tem um nível de gravidade maior, tá, para a empresa. Lembrando, esses dois canais são canais constituídos porque é de interesse dos sócios. Claro, a necessidade da empresa é óbvia, mas os sócios têm um interesse porque é esse tipo de informação que possa chegar pelo canal de ouvidoria e o canal de denúncia. Esse sócio sabe que os sistemas dele, da empresa, não alcançam até esse nível. Não são capazes de identificar as percepções da sociedade em relação à sua empresa. E especificamente no canal de denúncia, que é uma coisa mais interna, são às vezes um colega de trabalho vendo um outro colega desviando em termos de conduta e recebendo, por exemplo, ou tendo uma suspeita de suborno, e poder usar esse canal sem se expor, e para que gerando uma investigação interna, gerando uma auditoria, levantando provas que corroborem com aquela denúncia, ou que pelo menos, ou então que invalide, mas demonstrando por que está invalidada, Então, assim, o canal de denúncia, e assim como o canal de ouvidoria, atingem etapas de todo o relacionamento da empresa com os seus clientes externos, ou até mesmo o cliente interno, que é o seu funcionário, num nível que os seus sistemas não são capazes de atingir. Então, eles servem para isso, para fechar completamente o nível de controle que o sócio precisa ter para ter certeza que a sua empresa está andando corretamente. Por fim, a gente tem essa história aí da sucessão empresarial. Na sucessão empresarial, como já falei do porquê de toda a preocupação que o nosso mercado tem hoje, que tem a ver com as gerações das empresas, da grande maioria das empresas no país, a sucessão empresarial é algo que você tem que levar com bastante seriedade. Quando eu falo sucessão empresarial é porque eu prefiro falar assim do que a sucessão familiar, porque na sucessão empresarial você também colocará como previsão a mudança dos seus atuais gestores para aqueles que um dia estarão ascendendo, que estão saindo do nível de assistente, analista sênior e viram um dia um gestor. Também tem que existir dentro da empresa um programa disso, para dar segurança que os processos irão continuar, que principalmente a inteligência do negócio irá permanecer na empresa, porque você pode ter seus processos totalmente automatizados, a ponto de que qualquer funcionário que for substituído, o novo consiga seguir os procedimentos e os próprios sistemas empurrar ele dentro do processo do dia a dia. Mas você tem uma parte que você dificilmente vai conseguir automatizar, que é a própria inteligência, a essência, é o feeling, toda aquela experiência já adquirida, de que você não consegue colocar tudo para dentro do sistema, e que isso faz grande diferença. É por isso que os seus funcionários são chamados de capital humano. É um grande recurso, um capital, uma visão mais estratégica do que é gerenciar pessoas, porque elas detêm algo que está muito intrínseco à maneira como eles trabalham, das habilidades, das percepções intuitivas, que se constrói ao longo do tempo com essa experiência na sua empresa, mais os estudos que a gente espera que elas estejam sempre fazendo, renovando seus conhecimentos técnicos, para sempre agregar valor diferenciado ao seu negócio. Por isso que quando a gente fala também de gestão estratégica de pessoas, quando a gente vai falar de competências, a gente vai falar de competências, a gente sempre usa esses termos, tanto para a parte da pessoa em si, quanto a parte do processo, o que é básico, o que é essencial e o que é diferencial. O básico é aquilo assim, olha, em todas as empresas é assim que faz, então todo funcionário que eu contratar para essa finalidade já tem que saber isso. Isso é comum em qualquer tipo de empresa, então isso é básico.
O essencial, olha, o meu negócio é especificamente do mercado X. Por exemplo, eu sou do ramo alimentício e fabrico biscoitos, mas o outro é do ramo de autopeças, fabrico peças para automóveis. E o outro fabrica itens para equipamentos diagnósticos por imagem. Ou eu, né? Então, assim, cada um vai ter os seus diferenciais. E aí, nessa hora, você está falando assim, ó, é essencial no meu negócio eu tenha esses procedimentos e que esses procedimentos me exigem tais níveis de conhecimento e experiência. Então você já evolui mais um pouco o que é exigido do seu funcionário do que por conta do que é exigido do seu processo, que é essencial para aquele seu negócio específico, né? Se você trabalha com alimentação, vai ter coisas que são essenciais para a alimentação, que é diferente do que é essencial para o mercado da área da saúde. E você tem, por fim, o seu diferencial. E nesse diferencial é o plus, é aquele valor agregado que você coloca e ele mostra, faz de você, em relação aos seus concorrentes, aquele mercado específico, se eu sou do mercado alimentício, o que sou eu em relação ao mercado alimentício? Qual é o meu diferencial? E esse é aquele valor agregado que, na maioria das vezes, não vem pelos sistemas que você adquire, porque sistemas são replicáveis, procedimentos são replicáveis, mas a experiência de quem está com você não é replicável, né? Não é tão bem replicável. E são essas experiências que contam no seu diferencial, né? Então a gente mapeia isso tanto no aspecto de pessoas quanto no aspecto de processo, onde no caso de pessoas a parte do diferencial vai ter maior significância, porque na parte de processos, sistemas, infraestrutura, isso é mais copiável depois de um determinado período de tempo, por isso que as empresas têm que estar sempre renovando, né, nesse ciclo da melhoria contínua. Mas em se tratando de profissionais, você está sempre de olho nessa questão do diferencial que elas agregam para o seu negócio. Bom, isso tudo que a gente está conversando aqui é a governança corporativa. Todos esses pontos que eu elenquei é a governança corporativa. Parece um bicho de sete cabeças, ou parecia, mas quando a gente começa a falar de código de conduta, né, a gente fala de mapeamento de processos e procedimentos de trabalho, a pessoa poder tirar da gaveta dela uma instrução de trabalho e ver assim, primeiro eu clico aqui, eu entro na tela tal, depois eu gero o relatório desse jeito. Então, é usual. O código de conduta é uma coisa usual, né? Definir o que medir de desempenho dos setores. Uma vez que você mapeou os seus processos, já começa a entender assim, o que é importante medir para o meu negócio, que se eu estivesse fora dele só esperando um relatório para saber como o meu negócio está, aqueles indicadores seriam suficientes. Não é tão difícil pensar nisso, né? Você consegue idealizar esses processos, né? Esses indicadores de desempenho. Ok, o que mais? Bom, como que eu irei definir as responsabilidades entre quem é sócio, que está só no conselho de administração, de quem é sócio, mas está trabalhando? Bom, nós temos modelos replicáveis e temos também um entendimento do que é específico do nosso negócio. Você olha, esse nosso negócio, essa nossa empresa, que já tem uma cultura muito, muito enraizada, né, eu vou ter que respeitar alguns limites aqui, né, diferente talvez do que o mercado faz, mas vou conseguir implementar. A gente está falando de coisas que envolvem muita lógica. É claro que a gente tem alguns desses assuntos em legislação que nós temos que obedecer. Então, o que você vai escrever, por exemplo, num código de conduta, tem que tomar um cuidado, porque você tem legislação trabalhista por trás, você tem legislação de segurança da informação, por exemplo. Hoje nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, você tem que entender da LGPD para escrever corretamente o seu capítulo de segurança da informação dentro do seu código de conduta, mas está lá para você pesquisar e montar tudo isso. Governança tem a ver com transparência, nós precisamos ter informações transparentes entre nós, né? Entre os sócios, transparentes também de nós para os nossos liderados, até que nível de transparência tem que ter. Você também tem que ter a equidade das relações, né? Quando a gente falou de qual é o nível de poder de cada um, você colocar todo mundo no nível igualitário. Mas olha só, equidade não é exatamente assim, equidade não quer dizer que todos vão ter os mesmos poderes. A gente sempre usa um exemplo assim, imagina que você vai assistir um jogo de futebol, tá? Só que você vai assistir de graça, né? Você vai subir o muro e vai assistir o jogo pelo muro, né? Pela parte de fora lá do estádio, você vai subir o muro e vai assistir o jogo. Só que você, de repente, tem 1,90 m e o seu colega tem 1,60 m e os dois vão estar discrepantes ali para conseguir assistir o jogo de futebol por cima do muro. Só que aí o que a gente faz? Não, vamos igualar todo mundo, vou colocar em condições iguais. Eu vou colocar um banquinho maior para aquele cara menor e vou colocar um banquinho mais normal, menor, para o cara que já é maior. E isso você coloca eles nas mesmas condições. Equidade das relações tem a ver com isso. Eu posso gerar
diferentes benefícios, poderes e responsabilidades para colocar todo mundo em posições igualitárias, né? Para que não haja sentimentos de injustiça e até mesmo, pensando na governança corporativa, que eu não esteja dando poderes a mais para quem não deve, né? Ou a menos para quem deveria. Tá? Então, essa divisão de poderes e responsabilidade também. A prestação de contas também, porque a governança corporativa exige mensurações de desempenho, exige que você tenha os seus processos bem mapeados, dados seguros e que você calcule seus resultados em cima disso e apresente isso. É a sua prestação de contas. E a auditoria também é outro assunto altamente importante da governança corporativa. A sua empresa tem que estar organizada o suficiente para receber uma auditoria, porque isso, além de toda uma questão de governança, também serve como uma grande publicidade de você para o seu mercado, mostrando que a sua empresa tem uma maturidade empresarial, que ela aceita, contrata e deixa ser exigida em relação a auditorias, né, de diferentes desempenhos. Pode ser de qualidade, auditorias financeiras, pode ser auditorias relacionadas a processos específicos como atendimento ao cliente, né, e assim por diante. O importante é que você esteja totalmente aberto para sofrer esse tipo de fiscalização e trabalhar em cima das suas autuações, ali, das suas ressalvas, para melhorar continuamente. Isso é o contexto da governança corporativa, é mais um assunto que tem que estar previsto na organização da sua empresa. Como organizar a sua empresa.